O veneno estava já na colher. Uma mordida e o mais poderoso senhor do crime em Nova York, Vincenzo Barron, estaria morto em segundos. Seus inimigos sentavam do outro lado da sala, sorrindo, tilintando seus copos de champanhe, esperando o rei cair. Ninguém viu a ameaça. Seus guarda-costas estavam cegos para isso. A única pessoa que sabia a verdade era uma menina de 6 anos escondida debaixo de uma toalha de mesa, agarrando um livro de colorir. Ela tinha ouvido as palavras secretas faladas nas sombras, mas um impiedoso chefão da máfia ouviria uma criança. Ou estava ela prestes a se tornar dano colateral em uma guerra que tinha acabado de começar? Fique atento. Esta não é apenas uma história sobre crime. É sobre a noite em que a inocência colidiu com o mal. A cozinha de Il Palazzo era uma sinfonia de caos. Vapor sibilava de panelas superdimensionadas. Subchefes gritavam ordens em italiano rápido, e o cheiro de óleo de trufas e carne wagyu selada pairava pesado no ar úmido. Para Olivia Rose era apenas mais uma noite de sexta-feira no inferno. Ela equilibrava uma bandeja de 3 vinhos Barolos Vintage e um prato de ossobuco, serpenteando pelo salão de jantar lotado com a graça de uma dançarina. Seus pés palpitavam em seus saltos pretos baratos. Ela não deveria estar aqui. Ela deveria estar terminando seu diploma de enfermagem, mas a mensalidade não se pagava, e nem o aluguel do apartamento apertado que ela compartilhava com sua irmãzinha Mia. Mia. O coração de Olivia deu um salto. Ela olhou para o corredor de serviço perto da parte de trás da seção VIP. Ela tinha dito a Mia para ficar na sala de descanso para assistir seus desenhos animados no iPad rachado e comer seu sanduíche de queijo grelhado. Mas Mia tinha 6 anos, estava entediada e possuía uma curiosidade que iria matar uma delas um dia. A seção VIP estava isolada esta noite. Suportes de veludo separavam os patronos ricos regulares dos patronos ricos perigosos. O ar mudava quando você passava por aquela corda. O riso era mais silencioso, os ternos eram mais elegantes e os olhos eram mais frios. Na maior mesa no canto, envolta em sombras, sentavam os homens sobre quem todos sussurravam, mas ninguém ousava nomear. Os russos, especificamente o círculo de Dmitry Vulov. Olivia sabia quem eles eram, não porque ela fazia parte desse mundo, mas porque você não podia trabalhar no Il Palazzo sem saber quem dava boas gorjetas e quem te olhava como se você fosse um pedaço de carne. Vulov era o último. Ele era um homem grande como um urso com cicatrizes que se estendiam até a barba, bebendo vodka pura apesar da extensa carta de vinhos. Mas esta noite a energia era diferente. Eles não estavam comendo. Eles estavam esperando. Olivia depositou sua bandeja na mesa 4 e rapidamente deslizou para as sombras perto da estação de serviço para verificar Mia. Seu sangue gelou. A porta da sala de descanso estava ligeiramente entreaberta, mas vazia. Mia, ela sussurrou, o pânico subindo em sua garganta. Ela escaneou o chão. Então ela viu. Um pequeno tênis com a ponta arranhada, espiando por baixo da longa e pesada toalha de mesa de uma mesa de serviço vazia diretamente adjacente ao camarote de Vulov. Olivia se moveu para buscá-la, mas uma mão pesada pousou em seu ombro. Agora não, Rose. O gerente de sala, Marco, sibilou. Pareça alerta. Ele está aqui. O restaurante ficou em silêncio. Não era um pedido. Era uma reação instintiva a um predador entrando na sala. Pelas portas duplas de carvalho entrou Vince Barron. Se Vulov era um urso, Vince Barron era uma pantera. Ele era alto, vestido com um terno sob medida cinza-carvão de 3 peças que custava mais do que Olivia ganharia em 10 anos. Seu cabelo era escuro, penteado para trás, e seus olhos eram da cor de um expresso queimado. Escuros, intensos e sem nenhum traço de calor. Ele não andava, ele deslizava. Ele era o chefão da cidade, o homem que mantinha lá a paz prometendo violência.
Ele estava lá acompanhado por seu subchefe, um homem chamado Dante, e dois guarda-costas enormes. Vince não olhou para os clientes que o observavam. Ele foi direto para a mesa reservada no centro da seção VIP, diretamente em frente aos russos. Isso era uma cúpula de paz ou uma declaração de guerra. Olivia se sentiu doente. Mia estava a 1,5 metros de onde as duas facções mais perigosas da cidade estavam prestes a colidir. Água! Marco estalou para ela. Mesa 1 agora. Olivia pegou a jarra, suas mãos tremendo. Ela caminhou em direção à mesa de Vince, seus olhos correndo para a toalha de mesa onde Mia estava escondida. Ela rezou para que Mia ficasse em silêncio. Por favor, apenas fique quieta. Enquanto ela derramava a água com gás no copo de cristal de Vince, ela sentiu os olhos dele sobre ela. Não era o olhar lascivo dos russos, era um escaneamento. Ele estava avaliando ameaças. Ele olhou para as mãos dela, para o crachá dela, para os olhos dela. Por uma fração de segundo, o mundo parou. Olivia sentiu um choque de eletricidade percorrer sua espinha. Então ele a dispensou, virando sua atenção para Vulov do outro lado do corredor. Dmitri, disse Vince, sua voz um barítono suave que se propagava facilmente. Você está longe de Brighton Beach. Vincenzo, Vulov sorriu, mostrando dentes com coroas de ouro. Ele falou em inglês com forte sotaque. A cidade é grande. Pensamos em experimentar a culinária italiana esta noite. A tensão era densa o suficiente para sufocar. Olivia recuou, retornando à estação de serviço. Mas ela não saiu. Ela não podia deixar Mia. Debaixo da mesa, a pequena Mia estava abraçando os joelhos. Ela estava entediada, sim, mas também estava ouvindo. Sua falecida avó, uma mulher severa de Kiev, que a ajudou a criar antes de falecer no ano passado, tinha insistido em falar russo com as meninas. Olivia tinha pegado algumas frases. Mas Mia era uma esponja. Ela era fluente. Mia ouviu os homens da mesa ao lado dela, os grandes e barulhentos, trocarem de idioma. Eles pensaram que ninguém os entenderia em um restaurante italiano. Está feito? Uma voz perguntou em russo. O garçom está pago. Uma voz mais profunda, Vulov respondeu baixa e gutural. O risoto. O chefe não viu. Usamos o pó. Inodoro. E o antídoto. Não há antídoto para essa dose. Baron dá uma mordida e sua garganta se fecha. Ele morre engasgando na frente de todos. Nova York é nossa até a meia-noite. Os olhos de Mia arregalaram. Ela sabia a palavra barão, o homem de terno bonito. Ela espiou pela fresta na toalha de mesa. Ela viu um garçom, não Marco, mas um cara novo, suando profusamente, carregando um prato de risoto de açafrão em direção ao homem de cabelo escuro. Os russos riam baixinho. Observe, disse Vulov em russo. Observe o rei cair. Olivia estava observando da estação, aterrorizada, esperando uma chance de pegar Mia. Ela viu o garçom colocar o risoto na frente de Vince. O vapor subia, cheirando a manteiga e açafrão. Parecia perfeito. Vince pegou sua colher. Ele estava conversando com Dante, distraído. Ele pegou uma porção do arroz cremoso. A sala estava em silêncio, observando a interação entre os dois chefes. Mia não pensou. Ela não se lembrou que tinha 6 anos ou que não deveria estar ali. Ela apenas se lembrou do que sua avó disse. O mal prevalece quando as pessoas boas não fazem nada. Ela saiu de debaixo da mesa. Olivia ofegou. Mia, não. Mas Mia foi rápida. Ela correu pelo espaço da seção VIP. Vince Baron estava lá centímetros de levar a colher à boca. Não! Um grito agudo quebrou a atmosfera sofisticada. Vince congelou. A colher pairou perto de seus lábios. Mia bateu suas pequenas mãos na toalha de mesa branca, imaculada da mesa do chefão, derrubando um copo de vinho. Vinho tinto derramou como sangue pela superfície. Não coma! Mia gritou, seus olhos cheios de lágrimas.
apontando um dedo trêmulo para o risoto. O restaurante inteiro ofegou. Dante e os guarda-costas estavam de pé instantaneamente, armas em punho, apontando para uma menina de 6 anos em uma camiseta rosa desbotada. Mia! Olivia gritou. Ela abandonou todo o medo e se jogou entre as armas e sua irmã, envolvendo seu corpo em volta da criança. Ela olhou para cima, olhos arregalados de terror, olhando diretamente para o cano da pistola de Dante. Não atirem, ela é uma criança. Por favor, ela é apenas uma criança. Vince não se moveu, ele não se encolheu, ele lentamente abaixou a colher de volta para o prato. Ele olhou para o vinho derramado, depois para a mulher aterrorizada protegendo a menininha e, finalmente, seus olhos escuros fixaram-se em Mia. Ele levantou uma mão, sinalizando para seus homens manterem o fogo. O silêncio era ensurdecedor. Por quê? Vince perguntou. Sua voz era baixa, mortalmente calma. Ele olhou diretamente para Mia. Por que eu não deveria comer, Picolina? Mia estava tremendo nos braços de Olivia, mas ela apontou um dedo para a mesa de Vulov. Ele disse... Mia fungou, olhando para o chefe russo que agora estava de pé, seu rosto uma máscara de fúria. Ele disse que o garçom colocou pó nele. Ele disse que você engasgaria. Ele disse que Nova York seria dele até a meia-noite. Os olhos de Vince se voltaram para Vulov. O rosto do russo empalideceu, sua mão alcançando o interior de sua jaqueta. Ela está mentindo! Vulov rugiu em inglês. Uma pirralha, uma criança estúpida. Vince olhou de volta para o risoto. Então ele olhou para o garçom que o tinha servido. O homem tremia tão violentamente que deixou cair sua bandeja de serviço, o estrondo ecoando como um tiro. Essa foi toda a confirmação que Vince precisava. Dante, disse Vince, sua voz caindo uma oitava, transformando-se em puro gelo. Mate-os todos. O caos irrompeu. Vulov virou a mesa, usando-a como escudo enquanto seus homens abriam fogo. Clientes gritavam e mergulhavam no chão. Vidros estilhaçaram, madeira lascou. Baixe-se, Vince rugiu, não para seus homens, mas para Olivia. Ele não mergulhou para se cobrir. Em vez disso, em um movimento que desafiava a lógica, Vince Barron avançou, não em direção ao inimigo, mas em direção a Olivia e Mia. Ele as agarrou, sua estrutura maciça cobrindo as duas enquanto balas destruíam o camarote onde elas tinham acabado de estar. Ele as arrastou para trás do pesado balcão de mármore. Fiquem abaixadas, ele comandou, sua mão apertando brevemente o braço de Olivia. Seu aperto era de ferro, mas sua mão era quente. Não se mexam até eu dizer. Olivia apertou Mia contra seu peito, soluçando secamente, respirações aterrorizadas. Me desculpe, me desculpe. Ela sussurrou no cabelo de Mia. Ele ia morrer, Ellie. Mia sussurrou de volta, sua voz minúscula. Acima delas a guerra rugia. Tiros, gritos, o som nauseante da violência, então o silêncio. Passos lentos se aproximaram do bar. Olivia fechou os olhos com força, preparando-se para o fim. Acabou. Ela abriu os olhos. Vince Barron estava de pé sobre elas. Seu terno estava empoeirado de gesso, sua gravata ligeiramente torta, e havia uma mancha de sangue em sua bochecha, não a sua própria. Ele segurava uma arma ao lado, mas estendeu a outra mão para Olivia. Levante-se, ele disse. Não era uma sugestão. Você não pode ficar aqui. Eles saberão quem você é. Eles saberão que ela entende a língua deles. Nós podemos ir para casa. Olivia gaguejou, ignorando a mão dele e se levantando às pressas, puxando Mia com ela. Nós não diremos nada. Vince deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal, cheirando a pólvora e colônia cara. Ele a dominava, sua presença avassaladora. Volkov escapou, Vince disse sombriamente. Ele sabe que a garota fala russo. Ele sabe que ela arruinou seu golpe.
Se vocês forem para casa esta noite, ambas estarão mortas antes do nascer do sol. Olivia sentiu o sangue sumir de seu rosto. Minha escolta está lá atrás, Vince afirmou. Você vem comigo. Eu não te conheço, Olivia disse, seu queixo tremendo, mas erguido. Por que eu deveria confiar em você? Vince olhou para ela. Realmente olhou para ela pela segunda vez naquela noite. Ele viu o fogo em seus olhos, o mesmo fogo que a fez pular na frente de uma arma por sua irmã. Por quê? Vince disse, inclinando-se perto, sua voz um baixo ressoar que vibrava no peito dela. Devo a esta menininha uma dívida de vida. E os Barons sempre pagam suas dívidas. Ele se virou para a saída dos fundos. Agora ande ou morra! Olivia olhou para a carnificina no restaurante, então para o rosto aterrorizado de Mia. Ela percebeu que não tinha escolha. Ela pegou a mão de Mia e seguiu o diabo para a noite. A viagem para a casa segura era sufocante. Não era um carro comum. Era um Cadillac Escalade blindado e escuro que parecia mais um carro fúnebre do que um veículo de luxo. O couro cheirava a dinheiro novo e fumaça de charuto velho. Do lado de fora, o horizonte de Nova York se desfigurava em rastros de ouro e neon. Um mundo que Olivia sentia que estava escorregando entre seus dedos a cada quilômetro que passava. Ela sentou-se atrás, agarrando Mia tão apertado que seus nós dos dedos estavam brancos. Mia finalmente desabou, a adrenalina cedendo a um sono profundo e exausto. Sua pequena cabeça repousando pesadamente contra a caixa torácica de Olivia. Cada respiração rasa que a criança dava era um lembrete de quão perto elas tinham chegado do fim. No banco do passageiro da frente, Vince Barron era uma silhueta de granito. Ele não havia proferido uma palavra desde que deixaram o beco atrás do Il Palazzo. Ele estava em seu telefone digitando furiosamente, sua tela a única fonte de luz na cabine escura. Isso iluminava o ângulo afiado de sua mandíbula e a mancha de sangue que estava secando em sua maçã do rosto. Olivia olhou para a parte de trás da cabeça dele. Ela deveria ser grata por ele tê-la salvado. Mas ela era enfermeira. Ela sabia que salvar uma vida e preservar uma vida eram duas coisas diferentes. Ele as tinha tirado do fogo, sim, mas agora ele as estava levando para seu próprio inferno pessoal. Onde estamos indo? Olivia perguntou. Sua voz soou quebradiça, estranha para seus próprios ouvidos. Vince não se virou. Para um lugar onde Vulov não possa alcançá-los. Eu tenho um turno amanhã, ela disse, o absurdo da afirmação pairando no ar. Tenho provas semana que vem. Meu senhorio, se eu não pagar o aluguel até terça. Vince finalmente se virou no brilho do painel. Seus olhos eram poças de tinta. Você não tem um turno. Você não tem provas. E você não tem um apartamento mais. Com licença. A raiva explodiu, quente e súbita, atravessando seu medo. Dante já está lá. Vince disse, virando-se para a estrada enquanto o motorista fazia uma curva acentuada em direção ao Upper East Side. Ele está limpando seu apartamento. Qualquer coisa com seu nome, seu cheiro, sua história, está sendo apagada. Se Vulov descobrir onde você mora, ele não vai apenas matar você. Ele vai esperar por você. Ele vai queimar o prédio com seus vizinhos dentro só para te fazer sair. Olivia sentiu o ar sair de seus pulmões. Você não tinha o direito de nos apagar. Eu tenho todo o direito, Vince respondeu, sua voz baixa e desprovida de emoção. Porque agora você pertence ao problema. E eu resolvo problemas. O carro diminuiu, virando para a garagem subterrânea de uma agulha de vidro que perfurava o céu perto do Central Park. A Torre Obsidiana era uma fortaleza disfarçada de residência. Portões de segurança sibilavam abrindo. Guardas com fones de ouvido assentiram enquanto o carro passava. Isso não era apenas riqueza. Isso era poder. Quando o carro parou, o motorista abriu a porta.
Vince saiu, abotoando seu paletó. Ele olhou para Olivia, que não havia se movido. Traga a menina, ele comandou. Ela está dormindo, Olivia sibilou. Eu não a vou acordar. Vince a encarou por um longo momento. Ele parecia perplexo com seu desafio. A maioria das pessoas tremia quando ele dava uma ordem. Olivia tremia, sim, mas seu queixo estava erguido. Sem uma palavra, Vince estendeu a mão para o banco de trás. Olivia estremeceu, recuando, mas ele a ignorou. Ele deslizou os braços sob o corpo adormecido de Mia e a levantou sem esforço. A criança se mexeu, murmurando algo em seu sono, e acomodou a cabeça contra a lã cara de seu terno. Siga-me, ele disse. Eles pegaram um elevador privado que não tinha botões, apenas um scanner de retina. A viagem foi suave, silenciosa e dolorosamente longa. Quando as portas se abriram, eles entraram diretamente na cobertura. Estava de um frio de tirar o fôlego. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Manhattan, um mar de diamantes cintilando abaixo. Mas o interior era austero. Pisos de mármore preto, móveis de veludo cinza, arte abstrata que parecia metal machucado. Era um museu, não um lar. Era um lugar onde um homem vivia sozinho com seus demônios. A ala de hóspedes fica no final do corredor à esquerda, disse Vince, sua voz ecoando no vasto espaço. Ele carregou Mia para um quarto que era maior que o apartamento inteiro de Olivia. Ele deitou a criança na cama, puxando um edredom cinza sobre ela. Ele recuou, todos observando a menina por um segundo demais. Sua expressão suavizou, apenas uma fração, uma rachadura na armadura antes de congelar novamente. Ele se virou para sair, mas Olivia bloqueou a porta. Quanto tempo? Ela perguntou. Vince olhou para ela. De perto, a intensidade dele era avassaladora. Ele cheirava a chuva e ferro. Limpa a garganta. Até que Vulov esteja morto ou até que uma trégua seja negociada. E se nenhum dos dois acontecer, então você fica. Ele disse simplesmente, indefinidamente. Eu não sou sua prisioneira, Sr. Barron, Olivia disse, sua voz tremendo. Vince deu um passo mais perto, forçando-a a olhar para cima. Ele estava tão perto que ela podia ver o brilho dourado em suas íris escuras. Você não é uma convidada, Olivia, ele disse, usando o nome dela pela primeira vez. Soou íntimo e perigoso em sua língua. Lá fora você é uma ponta solta. Você é um alvo. Aqui dentro você está viva. Você pode me odiar pela jaula, mas lembre-se de quem trancou a porta para manter os lobos fora. Ele estendeu a mão, pairando perto do rosto dela como se fosse tocá-la. Então pensou melhor. Ele abaixou a mão. Há roupas no armário. Minha irmã deixa coisas aqui. Elas devem servir. Tranque esta porta por dentro. Não a abra para ninguém além de mim. E se eu precisar de algo, você não precisará. Ele disse, virando-lhe as costas. Bem-vinda à sua nova vida, Olivia. Ele se afastou, seus passos clicando ritmicamente no mármore, desaparecendo nas sombras da enorme cobertura. Olivia o observou partir. Então voltou para o quarto e girou a tranca. O clique soou definitivo. Ela deslizou pela porta, enterrou o rosto nos joelhos e, finalmente, em silêncio, permitiu-se chorar. A manhã não trouxe alívio. Trouxe clareza. E clareza era aterrorizante. Olivia acordou com o pescoço duro, encolhida na beira da cama enorme ao lado de Mia. O quarto estava inundado de luz difusa e cinzenta das janelas maciças. A chuva não havia parado. Ela batia no vidro, isolando-as do mundo lá embaixo. Mia ainda dormia, o polegar perto da boca, parecendo impossivelmente pequena no centro do colchão king size. Olivia alisou o cabelo da irmã, seu coração doendo. Tenho que consertar isso, ela pensou. Tenho que nos tirar daqui. Ela precisava de café e precisava de respostas. Ela encontrou as roupas que Vince mencionara, um closet cheio de grifes, Gucci, Prada
Yves Saint Laurent. Parecia errado tocá-las, como roubar de um fantasma. Ela escolheu a coisa mais simples que conseguiu encontrar: um par de leggings pretas e um suéter de cachemire oversized. Era mais macio do que qualquer coisa que ela já tivera. Ela destrancou a porta do quarto e saiu para o corredor. A cobertura estava em silêncio. Era um monumento à riqueza. Ela seguiu o cheiro de café torrado até a cozinha. Era um espaço elegante e industrial de aço inoxidável e granito preto. Em pé na ilha, lendo um jornal, um de verdade, estava Vince. Ele havia tomado banho. Seu cabelo estava úmido, levemente cacheado nas pontas, suavizando suas feições marcantes. Ele não usava paletó, apenas uma camisa social branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos e uma tatuagem de um leão geométrico em seu pulso esquerdo. Ele não olhou para cima quando ela entrou. Há expresso na máquina. Comida está sendo entregue. Olivia parou na borda da cozinha. Eu não quero comida. Eu quero saber o que está acontecendo. Vince dobrou o jornal lentamente. Ele o colocou no balcão. A manchete dizia: explosão por vazamento de gás em restaurante italiano fere 6. Um vazamento de gás? Olivia zombou, aproximando-se. É assim que estamos chamando isso? A polícia está na minha folha de pagamento. A imprensa está na minha folha de pagamento. A narrativa é o que eu digo que é, disse Vince calmamente. Ele pegou sua xícara, seus olhos acompanhando o movimento dela. Mas Vulov sabe a verdade. Ele sabe que errou e sabe por quê. Ele pousou a xícara. A atmosfera na cozinha mudou instantaneamente. O silêncio doméstico evaporou, substituído pela tensão de uma sala de interrogatório. Sente-se, ele comandou. Ele apontou para um banquinho alto do outro lado da ilha. Olivia hesitou, então sentou. Ela não lhe daria a satisfação de vê-la encolher-se. Por que uma menina americana de 6 anos fala russo fluentemente? Vince perguntou. Sua voz era baixa, mas exigia a verdade. Minha avó, Olivia respondeu, mantendo a voz firme. Ela era ucraniana de Kiev. Ela se mudou para cá quando nossa mãe morreu há 3 anos. Ela cuidava de Mia enquanto eu trabalhava e ia para a escola. Ela se recusava a falar inglês em casa. Ela disse... Olivia engoliu o nó na garganta. Ela disse que inglês era a língua do comércio, mas russo era a língua da sobrevivência em seu bairro. Vince estudou o rosto dela, procurando uma mentira. Conveniente. É a verdade, Olivia retrucou. Mia é uma imitadora. Ela absorve tudo. Ela não sabia o que estava ouvindo ontem à noite. Não realmente. Ela só reconheceu o tom. Ela reconheceu a ameaça. Vince corrigiu. Ela salvou minha vida, Olivia. Não menospreze isso. Mas essa habilidade é o que a torna um alvo. Então, e agora? Olivia perguntou, apertando a borda do balcão de mármore. Nós simplesmente moramos aqui para sempre. Estou estudando para ser enfermeira praticante. Eu tenho uma vida. Você tinha uma vida. Vince disse brutalmente. Agora você tem uma situação. Ele contornou a ilha, entrando em seu espaço pessoal. Ele se encostou no balcão ao lado dela, cruzando os braços. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando dele. Limpa a garganta. Vulov não é um bandido de rua, Vince explicou, sua voz caindo para um murmúrio. Ele é ex-KGB. Ele é um estrategista. Ele falhou em me matar, o que o faz parecer fraco. Para recuperar sua posição, ele precisa eliminar a testemunha. Ele precisa punir a pessoa que o humilhou. Mia, Olivia sussurrou. E você, Vince acrescentou, ele presumirá que você é minha amante ou minha espiã. Olivia corou. Eu sou uma garçonete. Não mais, Vince disse. Ele virou a cabeça, travando os olhos nos dela. Você é inteligente, Olivia. Eu te vi ontem à noite. Você não gritou. Você não desmaiou. Você colocou seu corpo entre uma arma e sua irmã. A maioria dos meus homens não faria isso.
Eu fiz o que tinha que fazer. Exatamente, Vince murmurou. Você possui uma qualidade rara: lealdade, convicção. O ar entre eles tornou-se denso. Não era romântico, era perigoso demais para isso, mas era elétrico, um reconhecimento de força compartilhada. De repente, o elevador tocou. Olivia pulou, seus olhos correndo para as portas. O comportamento de Vince mudou instantaneamente. Ele não era mais o anfitrião sombrio. Ele era o chefão. Limpa a garganta. Sua mão foi para a parte inferior de suas costas, onde Olivia percebeu que ele estava escondendo uma arma sob sua camisa. Fique atrás de mim, ele ordenou. As portas do elevador se abriram. Era Dante, o subchefe. Ele parecia cansado, seu terno amassado, seu rosto sombrio. Ele carregava uma pequena caixa de papelão plana. Vince, Dante disse, acenando para seu chefe. Ele olhou para Olivia com aberta suspeita, então olhou de volta para Vince. Nós temos um problema. O que é? Vince perguntou. Isso foi deixado na entrada de serviço do prédio. A segurança não pegou o entregador. Ele estava usando um uniforme de entrega. Dante colocou a caixa na ilha da cozinha. Olivia sentiu um frio pavor se instalar em seu estômago. O que é? Vince levantou uma mão para silenciá-la. Ele puxou um canivete do bolso e cortou a fita. Ele abriu a tampa. Olivia ofegou, suas mãos voando para a boca. Dentro da caixa havia uma boneca queimada e enegrecida. Era a boneca de Mia, a que ela tinha deixado na sala de descanso do restaurante. Seu rosto de plástico estava derretido, desfigurado, preso ao peito da boneca com um pedaço irregular de vidro. Havia uma nota. Estava escrita em inglês grosseiro e irregular. O passarinho canta. Cortaremos sua língua. Olivia sentiu a sala girar. Ela agarrou o balcão para não cair. Ele achou. Ele sabe. Vince encarou a boneca. Seu rosto era ilegível, uma máscara de fúria fria. Sua mandíbula se apertou tanto que um músculo pulsou em sua bochecha. Ele enfiou a mão na caixa e puxou a nota. Ele a amassou em seu punho. Dante, Vince disse, sua voz assustadoramente silenciosa. Chefe, ligue para os capitães. Todos eles, Vince comandou, seus olhos ainda fixos na boneca derretida. Vulov acabou de cometer um erro. Ele ameaçou uma criança na minha casa. Vince virou-se para Olivia. A escuridão em seus olhos era absoluta. Leve Mia para a sala de mídia. Ela não tem janelas. Não saia até que eu venha buscá-la. O que você vai fazer? Olivia sussurrou, tremendo. Vince olhou para ela e por um momento a máscara caiu. Ele parecia um homem parado à beira de um precipício, pronto para pular. Vou lembrá-los porque me chamam de Il Macelaio, ele disse suavemente. O açougueiro, vá. Olivia correu. O tempo na cobertura não se movia em horas. Ele se movia em sombras mutáveis. 2 dias se passaram desde o restaurante. 2 dias da sala de mídia era um casulo sem janelas, onde Olivia havia construído uma fortaleza de travesseiros para Mia. Elas assistiam a desenhos animados com o volume baixo, as animações coloridas em contraste chocante com o pavor cinzento que se instalava no estômago de Olivia. Vince não havia retornado. A única outra alma viva no apartamento era Dante. O subchefe era uma estátua de homem em guarda perto do elevador ou caminhando na varanda, fumando cigarros em cadeia que ele extinguia em uma tigela de prata. Ele não falava com Olivia, apenas grunhia quando ela pedia água ou toalhas limpas. Ele a tratava não como uma convidada, mas como um pacote que ele era pago para vigiar. Na tarde do segundo dia, Mia estava inquieta. Ela havia colorido todas as páginas dos livros que Dante havia fornecido desajeitadamente. Ela estava atualmente tirando um cochilo, o esgotamento do trauma finalmente a alcançando. Olivia não conseguia dormir. O silêncio era muito alto. Ele amplificava seus pensamentos. Onde ele está? Ele está morto? Somos as próximas?
Ela saiu da sala de mídia, seus pés descalços, silenciosos no mármore frio. Dante estava na varanda, de costas para ela, falando em italiano, sussurrado e zangado em seu telefone. Ele não a viu deslizar pelo corredor em direção à ala leste, a única parte da cobertura que ela não tinha visto. O corredor era forrado com fotografias em preto e branco, não de pessoas, mas de arquitetura. Pontes, catedrais, ruínas, estruturas que haviam sobrevivido ao teste do tempo. Parecia solitário. No final do corredor havia um conjunto de portas duplas de mogno. Ao contrário dos outros cômodos, estas estavam bem fechadas. Olivia estendeu a mão para a maçaneta, esperando que estivesse trancada. Para sua surpresa, a lingueta clicou e a pesada porta se abriu em dobradiças bem oleadas. O cômodo cheirava a papel velho, couro e uísque. Era uma biblioteca de 2 andares, com uma escada em espiral que levava a um mezanino. Mas não foram os livros que chamaram sua atenção. Foi a escrivaninha. Era uma enorme laje de madeira reaproveitada cheia de mapas, plantas da cidade e dossiês. Olivia caminhou em direção a ela, seu coração batendo contra suas costelas. Ela sabia que não deveria olhar. Ela sabia que a curiosidade matou o gato, ou, neste caso, a garçonete, mas ela precisava saber quem tinha sua vida em suas mãos. Ela examinou os papéis. Havia fotos de Vulov, fotos de contêineres, listas de juízes e seus valores de suborno. Era um livro-razão de corrupção. Então ela viu uma pequena fotografia emoldurada escondida atrás de uma pilha de livros como se estivesse longe da vista casual. Olivia a pegou, sua respiração presa na garganta. A foto era antiga, talvez de 7 anos. Mostrava um Vince mais jovem, seu rosto menos angular, seus olhos brilhantes com uma felicidade que parecia impossível para o homem que ela conhecia. Ele estava em um pier na Itália, seu braço em volta de uma bela mulher, com cachos escuros em cascata. Mas foi a criança nos braços da mulher que fez os joelhos de Olivia fraquejarem. A menininha tinha cerca de 3 anos. Ela tinha os mesmos cachos escuros da mãe, mas seu rosto, o formato dos olhos, o nariz arrebitado, o jeito de sorrir, ela se parecia exatamente com Mia. Coloque-o no chão. A voz veio das sombras da porta. Não era um grito, era um rosnado. Olivia se virou, quase deixando cair o porta-retrato. Vince estava parado lá. Ela não tinha ouvido o elevador. Ela não tinha ouvido passos. Ele simplesmente estava ali, um fantasma materializando-se da escuridão. Ele estava com uma aparência terrível. Seu paletó havia sumido. Sua camisa branca estava manchada de suor e sujeira, e havia um curativo enrolado apressadamente em sua mão esquerda. Seu rosto estava cinzento de exaustão, seus olhos ardendo com uma mistura aterrorizante de raiva e tristeza. A porta estava aberta. Olivia gaguejou, colocando a foto de volta na mesa com as mãos trêmulas. Eu estava apenas... Você estava bisbilhotando. Vince disse entrando na sala. Ele se movia com uma leve mancada. Ele passou por ela, sem olhar para a foto, e foi direto para uma jarra de cristal em uma mesa lateral. Ele serviu um copo de líquido âmbar e o bebeu de um gole. Ele serviu outro. Você encontrou o que estava procurando? Ele perguntou de costas para ela. Você encontrou o covil do monstro? Encontrei uma família, Olivia sussurrou. Vince se enrijeceu, o copo em sua mão rachou. Ele o pousou lentamente. Eles não são uma família. Ele disse, sua voz oca. Eles são fantasmas, e você não tem o direito de assombrá-los. Ela parece com Mia, Olivia disse, a percepção surgindo nela. É por isso que você nos salvou. Não por causa de uma dívida, mas porque quando você olhou para minha irmã, você a viu. Vince se virou lentamente. A dor em seus olhos era tão crua, tão nua, que Olivia quis desviar o olhar, mas não conseguiu. O nome dela era Sofia, Vince disse, as palavras arrastadas dele.
E minha filha era Isabela. Elas morreram porque eu era arrogante, porque eu pensei que era intocável. Ele deu um passo em direção a ela. Vulov não apenas tentou me matar no restaurante. Olivia, ele é quem plantou a bomba no carro há 6 anos. Ele as tirou de mim. E quando eu vi sua irmã, quando eu a vi enfrentando-o, sua voz quebrou. Ele fechou os olhos, respirando fundo com um tremor. Saia, ele sussurrou. Volte para o quarto antes que eu esqueça que estou tentando salvá-la. Olivia hesitou. Ela viu o sangue escorrendo pela camisa dele agora, uma mancha escura se espalhando em seu lado. Você está sangrando, ela disse suavemente. Não é nada. Não é nada, Olivia disse, seu instinto de enfermeira sobrepondo-se ao seu medo. Ela caminhou em direção a ele, ignorando o perigo que irradiava dele. Sente-se, Vince. Olivia, sente-se. Para sua surpresa, o lobo de Nova York obedeceu. Ele afundou na poltrona de couro, sua cabeça caindo para trás, sua resistência desmoronando sob o peso de suas feridas físicas e emocionais. A biblioteca estava escura, iluminada apenas por um único abajur de mesa de latão. A chuva batia contra o vidro, um ritmo implacável acompanhando a tarefa sombria em questão. Olivia havia recuperado o kit de primeiros socorros do banheiro, um kit que estava perturbadoramente bem abastecido com suturas de grau cirúrgico, antisséptico e morfina. Isso lhe dizia que esta era uma casa que esperava violência. Vince sentou-se na cadeira, sua camisa desabotoada e puxada para o lado. A ferida era um corte irregular em suas costelas. Não era profundo o suficiente para atingir um órgão, mas era feia. Uma ferida de faca. Isso precisa de pontos, Olivia murmurou, colocando um par de luvas de látex. Suas mãos estavam firmes agora. Este era um território familiar. Carne e sangue ela podia lidar. Era o homem preso a eles que a aterrorizava. Faça isso, Vince rangeu, olhando para o teto. Ele recusou a morfina. Ele disse que precisava ficar alerta. Olivia limpou a ferida com iodo. Vince sibilou, seus músculos se contraindo tão duros quanto pedras sob seus dedos. Quem fez isso? Ela perguntou baixinho, enfiando a agulha. Um dos tenentes de Vulov. Eu o encontrei em um armazém no Queens. Você o matou? Ele me deu a informação que eu precisava. Vince disse evasivamente. Segure a pele firme. Olivia perfurou a pele com a agulha. Vince não se encolheu, mas sua mandíbula se apertou tanto que ela pensou que seus dentes poderiam se estilhaçar. Que informação? Ela perguntou, dando o primeiro nó. Ela se concentrou no ritmo. Perfura, puxa, não corta. Volkov está desesperado, Vince disse, sua voz tensa. Ele perdeu a moral. As outras famílias estão o cercando como tubarões. Ele precisa de um grande gesto para provar que ainda é forte. Ele não está planejando deixar o país. Ele está planejando um cerco. Um cerco a quem? Vince olhou para ela. O rosto dela estava a centímetros de seu peito nu, enquanto ela trabalhava. Ele sabe que não pode me pegar na rua. Então ele está vindo para a torre. Olivia congelou, a agulha pairando sobre a pele dele. Aqui. Mas a segurança é a melhor que o dinheiro pode comprar, Vince disse. Mas toda a parede tem uma rachadura. Eu só não a encontrei ainda. Ele estendeu a mão, cobrindo a dela, parando seu movimento. Sua mão era grande, áspera e quente. Olivia, ele disse. O uso do nome dela enviou um arrepio pela sua espinha. Preciso que você me ouça. Se eles vierem, se os alarmes dispararem, você não pode me esperar. Há uma sala de pânico atrás da adega na cozinha. O código é 0824. Esse era o aniversário de Isabela. Você pega Mia, você entra e você não abre aquela porta até que você ouça a minha voz. Não a de Dante, nem a de ninguém mais. A minha. Olivia olhou para os olhos dele. Eles eram escuros, infinitos e cheios de uma intensidade aterrorizada.
Por que você está me dizendo isso agora? Por que? Vince disse, seu polegar roçando o ponto de pulso em seu pulso. Eu tenho um mau pressentimento. O silêncio lá fora está muito quieto. Vulov é um gritão. Se ele está quieto, significa que ele já está em movimento. Olivia terminou o ponto, amarrando-o com os dedos trêmulos. Ela cobriu a ferida com fita. Pronto, ela sussurrou. Ela se afastou, mas Vince não soltou sua mão. Por um momento, o ar na sala mudou. A barreira entre captor e cativo, entre chefe e civil, diminuiu. Ele a puxou ligeiramente para mais perto. Olivia sentiu uma insana atração magnética por ele. Ele era perigoso. Ele era um assassino. Mas, sob esta luz, ele era apenas um homem que havia perdido tudo e estava tentando impedi-la de sofrer o mesmo destino. Você tem boas mãos, ele murmurou, seus olhos caindo para os lábios dela. A respiração de Olivia engasgou. Vince. O momento foi quebrado pelo toque estridente de seu telefone. Vince a soltou instantaneamente, a máscara se fechando novamente. Ele pegou o telefone da mesa. Fale! Ele latiu. Ele ouviu por um segundo, seu rosto perdendo a cor. Cortem as linhas! Ele rugiu. Bloqueiem os elevadores agora! Ele desligou e olhou para Olivia. A vulnerabilidade havia sumido. Ele era o açougueiro novamente. Pegue Mia! Ele comandou, tirando uma arma nova da gaveta da mesa e carregando o ferrolho. O quê? O que é? Olivia recuou. Dante acabou de encontrar a brecha. Vince disse, movendo-se em direção à porta. Não foi um hack, não foi um arrombamento. Ele olhou para ela, seus olhos selvagens. O chefe da minha equipe de segurança acabou de deixá-los entrar pela entrada de serviço. Estamos comprometidos. De repente, as luzes da cobertura morreram. O zumbido da geladeira, o ar-condicionado, o ruído ambiente da cidade, tudo se apagou. A escuridão absoluta e sufocante engoliu a sala. Então, limpa a garganta, as luzes vermelhas de emergência piscaram, banhando o apartamento na cor do sangue. A cobertura, outrora uma fortaleza de luxo, transformou-se instantaneamente em um campo de caça. A iluminação de emergência vermelha projetava sombras longas e distorcidas que dançavam pelos pisos de mármore. Fiquem baixas, Vince sussurrou, agarrando o braço de Olivia. Não corram, andem rápido. O silêncio é sua única amiga agora. Eles se moveram para o corredor. O silêncio era pesado, opressor. Era a calma antes da tempestade. Mia! Olivia respirou, puxando em direção à ala de hóspedes. Vá! Vince a empurrou. Eu vou proteger o corredor. Olivia arrombou a porta do quarto. Mia estava sentada na cama, agarrando o edredom, seus olhos arregalados e aterrorizados na luz vermelha. Ellie, ela choramingou. Por que as luzes estão vermelhas? É uma brincadeira, querida. Olivia mentiu, sua voz tremendo enquanto ela pegava Mia em seus braços. Temos que brincar de esconde-esconde. Esconde-esconde, muito quieto. Ok, Mia assentiu, enterrando o rosto no pescoço de Olivia. Ela era pesada, mas a adrenalina deu a Olivia a força de 10 mulheres. Ela correu de volta para o corredor. Vince estava esperando, sua arma erguida, apontada para as portas do elevador no final da sala de estar. Ding! O som era ensurdecedor no silêncio. O elevador privado, que deveria estar bloqueado, estava subindo. Eles anularam o sistema manualmente. Vince xingou baixinho. Ele olhou para Olivia. Cozinha agora, a adega. Vá. Venha conosco, Olivia chorou. Se eu for com você, eles encontrarão a sala. Eu tenho que desviá-los. Vince olhou para ela e por uma fração de segundo um sorriso trágico tocou seus lábios. Corra, Olivia. Olivia se virou e correu em direção à cozinha. Atrás dela, as portas do elevador se abriram. Berron! Uma voz retumbou. Russa, grossa e triunfante. Então o tiroteio começou.
Não era o bang-bang cinematográfico dos filmes. Era um rugido ensurdecedor que fazia o peito tremer. O fogo de armas automáticas estraçalhou o silêncio. Olivia ouviu o som de vidro caro estilhaçando, de madeira lascando, de balas rasgando a arte e os móveis. Ela se jogou na cozinha, deslizando no chão de mármore. Ela rastejou em direção à enorme adega nos fundos. Abre! 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 Ela soluçou, digitando o código no teclado escondido atrás de uma garrafa de Chianti Vintage. 0824. Uma luz verde piscou. A pesada porta escondida clicou e se abriu para dentro. Olivia jogou Mia para dentro. Era um pequeno cômodo de concreto forrado com suprimentos e monitores. Fique aqui, Mia. Não se mexa. Olivia se virou para fechar a porta, mas parou. Pela fresta na porta da cozinha, ela podia ver a sala de estar. Os flashes do fogo de canhão iluminavam o caos. Vince estava atrás do sofá virado, atirando de volta. Mas eram muitos. 5. 6 homens em equipamento tático estavam se espalhando, flanqueando-o. Ela viu Dante emergir da escada, disparando uma espingarda, derrubando um russo. Mas então uma rajada de balas o atingiu no ombro, fazendo-o girar. Ele caiu. Vince estava sozinho. Limpa essa garganta. Ele estava imobilizado. Ele estava recarregando, mas um homem estava se aproximando dele pela esquerda, uma faca de combate, cintilando na luz vermelha. Olivia olhou para a sala de pânico segura. Ela olhou para Mia, segura lá dentro. Então ela olhou para o homem que as havia salvado. O homem que havia perdido sua esposa e filha porque não fez nada. O mal prevalece quando as pessoas boas não fazem nada. Olivia não fechou a porta. Em vez disso, ela pegou uma pesada frigideira de ferro fundido do suporte acima da ilha. Era pesada, brutal e sólida. Ela não era uma soldada. Ela era uma irmã, e ela estava farta de correr. Fique aí, Mia! Ela gritou, batendo a porta da sala de pânico por fora. Olivia Rose, armada com uma frigideira e um coração cheio de terror, correu para a zona de guerra. O flanqueador russo não a ouviu por cima do tiroteio. Ele estava focado em Vince. Ele ergueu a faca, preparando-se para pular sobre o sofá enquanto Vince recarregava. Olivia não hesitou. Ela balançou a frigideira com cada grama de força que possuía. Clang! O ferro se conectou com a parte de trás do capacete tático do russo. Não rachou o capacete, mas a força do golpe fez o cérebro dele colidir contra o crânio. Ele desabou instantaneamente, inconsciente antes de atingir o chão. Vince girou, arma em punho, olhos arregalados de choque ao ver Olivia parada sobre o assassino caído. Você está louca? Vince rugiu, agarrando-a e puxando-a para trás do sofá assim que as balas mastigavam o local onde ela havia estado. Você precisava de reforço. Olivia gritou de volta, seus ouvidos zumbindo. Você trouxe uma frigideira para um tiroteio. Funcionou, não funcionou? Vince olhou para ela. Ele estava coberto de pó de gesso, sangrando pelo lado e cercado por inimigos. E ele riu, um latido curto e agudo de descrença. Você é uma lunática, ele disse sem fôlego. Acho que estou me apaixonando por você. Me diga mais tarde, Olivia gritou quando um vaso explodiu acima de suas cabeças. Como saímos? Não saímos, Vince disse, verificando seu carregador. Subimos para o telhado. Meu helicóptero está lá, mas temos que chegar às escadas. E Mia? Nós a pegamos no caminho. Mas primeiro, Vince se levantou, disparando 2 tiros precisos. 2 corpos caíram. Temos que limpar o caminho. Vince olhou para ela, seus olhos em brasa. Ele puxou uma pistola sobressalente de seu coldre de tornozelo e enfiou-a na mão dela. Era pesada, fria e aterrorizante. A segurança está desligada, ele disse. Aponte e aperte. Não pense nisso. Apenas proteja a família. Olivia agarrou a arma. Suas mãos tremiam,
Mas sua determinação era de ferro. Proteger a família, ela repetiu. Vince assentiu. Em 3. 1, 2, 3. Eles se moveram juntos. Um senhor do crime e uma garçonete, erguendo-se das cinzas da sala de estar para lutar por suas vidas. A ascensão ao telhado foi um borrão de adrenalina e pulmões em chamas. Vince carregava Mia, que enterrou o rosto em seu ombro, muito aterrorizada para chorar. Olivia a seguia de perto, a pesada pistola em sua mão como uma tábua de salvação. Eles arrombaram a pesada porta de incêndio de aço e saíram para o L-ponto. A tempestade havia se transformado em um vendaval. A chuva fustigava de lado, picando seus rostos. O vento uivava, chicoteando o cabelo de Olivia em seus olhos. No centro do heliponto, os rotores do helicóptero perto já giravam, cortando o dilúvio. O piloto, um homem em quem Vince confiava com sua vida, acenava para eles freneticamente. Vá! Vince rugiu por cima do barulho do motor, empurrando Olivia em direção à porta de carga aberta. Coloque-a para dentro! Olivia se enfiou no assento de couro, puxando Mia atrás dela. Ela afivelou a criança com mãos trêmulas. Está tudo bem. Estamos indo embora. Estamos indo embora. Ela olhou para trás. Vince não estava entrando. Ele estava parado na beira do heliponto, de costas para o helicóptero, sua arma erguida. Vince! Ela gritou, sua voz levada pelo vento. Das sombras da porta de acesso ao telhado, uma figura emergiu. Não era a equipe tática. Era Dmitry Vulov. O chefe russo parecia um demônio. Ele estava ensopado, seu terno caro grudado em seu corpo maciço. Ele segurava uma submetralhadora em uma das mãos, mas não estava atirando. Ele estava sorrindo. Corra, coelhinho! Vulov gritou em inglês, sua voz retumbando sobre a tempestade. Voe para longe, mas você não pode pousar. Eu tenho homens em todos os aeroportos, em todos os helipontos. Vince deu um passo à frente, protegendo o helicóptero com seu corpo. Isso acaba aqui, Dmitry. Será? Vulov riu. Ele ergueu um detonador remoto em sua mão esquerda. A fundação deste prédio está preparada. Não preciso atirar em você, Vincenzo. Eu só preciso apertar este botão e todos nós nos tornamos pó. Olivia congelou. O piloto olhou para ela, os olhos arregalados de pânico. O motor do helicóptero zumbiu, pronto para levantar voo, mas eles estavam presos pela ameaça. Você também vai morrer! Vince gritou, estabilizando sua mira. Eu sou um homem morto de qualquer maneira. Vulov cuspiu. Você arruinou minha reputação. Se eu não posso ter a cidade, ninguém terá. Ele moveu o polegar para o botão. Vince hesitou. Se ele atirasse em Vulov, a mão do homem poderia parar e acionar o detonador. Se ele não atirasse, Vulov os explodiria de qualquer maneira. Era um impasse, um checkmate. De repente, uma voz pequena e aguda cortou o barulho. Não era um grito, era uma canção. Baiu, baiu, Rushabai. Olivia olhou para baixo, limpa a garganta. Mia estava cantando. Era uma canção de ninar russa, a que sua avó costumava cantar. Vulov estremeceu. O som de sua língua materna cantado por uma criança no meio de uma tempestade perfurou sua loucura por uma fração de segundo. Seus olhos piscaram para a janela do helicóptero onde Mia o observava. Essa fração de segundo foi tudo o que Vince Barron precisou. Ele não atirou na cabeça de Vulov. Ele atirou na mão que segurava o detonador. Bang! A bala estilhaçou o pulso de Vulov. O detonador voou de sua mão, deslizando pelo concreto molhado em direção à beira do telhado. Vulov uivou de dor, agarrando sua mão mutilada. Vince não parou. Ele correu para a frente, atacando o russo. Limpa-lhe a garganta. Os dois titãs bateram no pavimento molhado, rolando em direção ao precipício. A submetralhadora disparou cegamente para o céu. Vince! Olivia gritou. Ela desabotoou o cinto, pronta para pular. Decola! Vince rugiu para o piloto,
lutando para manter Vulov imobilizado. Vai! Não! Olivia agarrou o ombro do piloto. Espere! Na beira do telhado, 70 andares acima da rua, Vince tinha as mãos em volta da garganta de Vulov. Vulov estava lá arranhando o lado ferido de Vince, seus polegares pressionando os pontos recentes. Vince grunhiu de agonia, mas não soltou. Você, ponta solta, limpa na garganta. Vince rosnou. Com um último e primitivo acesso de força, Vince mudou seu peso. Ele não apenas empurrou Vulov, ele bateu sua testa no nariz do russo, quebrando-o. Enquanto Vulov cambaleava para trás, cego pela dor e pelo sangue, Vince o chutou bem no peito. Vulov tropeçou para trás, seu calcanhar pegou a borda do ralo. Ele se debateu, agarrando o ar, seus olhos fixando-se nos de Vince uma última vez. Então a gravidade o levou. Não houve grito, apenas o vazio. Vince desabou de joelhos, ofegando por ar, a chuva lavando o sangue de seu rosto. Ele olhou para o espaço vazio onde seu inimigo estivera. Limpa da garganta. Acabou. A dívida estava paga. O helicóptero pairava a poucos metros do chão. Olivia estava pendurada na porta aberta, a mão estendida. Vince, pegue minha mão. Ele olhou para ela. Ele olhou para a vida que poderia ter, a vida que ele tinha tido medo de querer desde que Sofia morreu. Ele se levantou, balançando ligeiramente. Ele correu e pulou para o esqui do helicóptero. Olivia agarrou seu pulso, puxando com tudo o que tinha. Ele se arrastou para dentro, desabando no chão da cabine enquanto o piloto inclinava bruscamente, afastando-os da torre de obsidiana e para a segurança do céu noturno. Vince estava no chão, molhado, sangrando e exausto. Ele olhou para cima. Olivia estava lá. Mia estava lá. Olivia caiu de joelhos ao lado dele, suas mãos verificando suas feridas, suas lágrimas misturando-se com a chuva em seu rosto. Seu idiota! Ela soluçou, beijando sua testa. Seu lindo idiota vivo! Vince estendeu a mão, sua mão tremendo, e acariciou a bochecha dela. Ele olhou para Mia, que o observava com olhos arregalados e solenes. Estamos seguros? Mia perguntou. Vince sorriu. Era um sorriso de verdade desta vez. Sim, Picolina, estamos seguros. Ele puxou Olivia para baixo, beijando-a de verdade. Um beijo que tinha gosto de chuva, perigo e um futuro que finalmente era verdadeiramente deles. Abaixo deles, as luzes da cidade cintilavam como diamantes. Mas Vince Barron não estava mais olhando para seu reino. Ele estava olhando para sua rainha. E essa é a história de como um risoto derramado e uma menina de 6 anos derrubaram a máfia russa e derreteram o coração do chefão mais impiedoso da cidade. Vince Barron pensou que estava salvando-os. Mas no final, Olivia e Mia o salvaram. Elas provaram que mesmo em um mundo de escuridão, lealdade e amor são as armas mais mortais de todas. Elas não apenas sobreviveram à guerra, elas se tornaram uma família forjada no fogo. E quanto ao russo, limpa a garganta, bem, digamos apenas que é uma longa queda do topo. Se seu coração disparou durante aquele final no telhado, faça-me um favor e clique no botão de curtir agora. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essas histórias. O que você teria feito no lugar de Olivia? Você teria fugido ou teria pegado a frigideira? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Tenho outra história de máfia distorcida chegando na próxima semana, envolvendo um diamante roubado e um casamento que dá horrivelmente errado. Então, certifique-se de se inscrever e clicar no ícone do sino para não perder. Obrigado por assistir e fique seguro.